Né? Não é superior a 15 não, né? 12 não é superior a 15. Esse item 6, ele tá certo ou ele tá errado? Tá o que mesmo? Tá errado aí esse item 6, legal? Foi ou não foi até aí, galera? Os errozinhos são deslizes, mas daqui a pouco você começa, né, a parar essas arestas aí e você vai batido aí para resolver as questões. Item 7. O número de anagramas distintos que começam com vogal e terminam com consoante é superior a 44. É vontade da banca, é desejo da banca que os anagramas iniciem por vogal e terminem por quê mesmo? Por consoante. Vamos voltar. A palavra valor tem quantas vogais? Então, para eu preencher essa vaga de vogal, tem quantas possibilidades? Duas. Ou a vogal A ou a vogal O. Tem duas possibilidades. Tudo bem ou não tem? Tá? Tem que terminar por consoante. A palavra valor tem quantas consoantes? Então, para eu preencher essa vaga de consoante, eu tenho quantas possibilidades? Ou a consoante V, ou a consoante L, ou a consoante R. Eu tenho 3 possibilidades. Todo mundo concorda ou não? Tá, Jardim, e as outras 3 letras que sobraram, tem alguma restrição em relação a elas? Elas podem ser trocadas, estão na pista, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Então vai ficar 2 vezes o fatorial de 3 vezes 3. Vamos ver quanto é que vai dar isso aí? 2. Fatorial de 3 vale 6 vezes 3. Né? Eu consigo 12, eu consigo formar um total de quantos anagramas? De 36 anagramas. O que a banca está falando aí pra gente? Não, superior a 44 também não, tá furado, né? Não é superior a 44 não. Esse item tá o que mesmo? Esse item tá errado. Então ficou item 4 errado, item 5 certo, item 6 errado, item 7 errado, legal? André, Bruna, Cláudio, Leila e Roberto, não necessariamente nessa ordem. Supondo que André e Bruna sejam não necessariamente nessa ordem, os 5 primeiros classificados em um concurso, julgue os itens seguintes. Item 12. O número de possibilidades distintas para a classificação com um homem em último quê? Um homem em último lugar é 144. Quantas possibilidades eu tenho com um homem em último lugar? São 5 pessoas, né? Não esqueçam disso. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Tem aqui, ó. Tem que ter um homem aqui em último lugar. Esse ter um homem em último lugar é desejo nosso ou da banca? Então vamos ver quantas possibilidades eu tenho para preencher o último lugar, tá? Quantos homens você tem nesse grupo aí, dado aí pela banca? Quantos homens você tem? Você tem o André, tem quem mais? O Cláudio e o Roberto. Todo mundo concorda comigo? Então, para preencher essa vaga aqui do último lugar, já que esse último lugar tem que ser reservado para quê mesmo? Para homem, você tem quantas possibilidades? 3 possibilidades. Todo mundo concorda ou não? Tá? Em último lugar, pode terminar o André, pode terminar o Cláudio, ou pode terminar o que mesmo? O Roberto. Pode ou não pode? A minha pergunta é a seguinte, e as outras vagas que sobraram, que são preenchidas com as outras pessoas, elas podem trocar de lugar? Pode ou não pode? Podem trocar de lugar. Pode ou não pode? Sobraram 4 pessoas, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. A ideia é mais ou menos das letras, né? Só que está trabalhando com pessoas aí. Então vai ficar fatorial de 4 vezes 3. Quanto é que dá o fatorial de 4? Dá quanto? 24 vezes 3. Quem fizer isso aí vai dar 72 maneiras. O que a banca botou aí, por favor? A banca botou 140. Tá certo ou errado isso daí? Tá errado isso daí, beleza? Isso aí tá errado. Tudo bem? Então, o número de possibilidades distintas para a classificação com um homem em último lugar, 144 não. São quantas possibilidades? 72 possibilidades. Fala. Mas ele quer que termine por homem. Então são 3 possibilidades para homem. É o André, ou o Cláudio, ou o Roberto. Aqui, 3 possibilidades. Porque vão sobrar 4 pessoas. Não são 5? Uma vai ficar aqui, aí 4 vão sobrar. Aí as 4 podem trocar de lugar. Pode ou não pode? Beleza? Fica alguém preso lá. Tá? Porque aqui são 3 homens, mas os 3 não vão estar ao mesmo tempo aqui não.
qualquer um deles, aí os outros dois vão sobrar para cá, e vão sobrar 4 pessoas, beleza? Tem 2 mulheres. Item 13, pode ser? Vamos ver o que a banca está falando aí do item 13. Item 13. Com Bruna, Leila e Roberto classificados em posições o quê? Então vou botar aqui Bruna. Depois Leila e o quê? Roberto. Aí eu vou repetir as outras 2 pessoas, o André e o Cláudio. Com Bruna, Leila e Roberto classificados em posições o quê? Destaca essas posições consecutivas. Existem 36 possibilidades distintas para a classificação. Ó, não sei se você vai perceber o que a banca está querendo. Bruna, Leila e Roberto têm que ser classificados em posições o quê? Significa dizer que eles vão ter que estar sempre juntos. Estou certo ou estou errado? Foi uma outra maneira que ela usou de falar sempre juntos. Se eles vão ter que ficar em posições consecutivas, eles não podem ficar afastados. Concorda ou não comigo? Eles vão ter que ficar o quê? Juntos, né? Então, com Bruna, Leila e Roberto em posições consecutivas. Em outras palavras, a banca está dizendo que eles vão ter que ficar sempre o quê? Sempre juntos. É isso que a banca está querendo dizer. Só que ela usou uma outra maneira de falar isso. Se você está em posições consecutivas, significa dizer, é só você olhar para o canto da parede, ó, né? Essas 4 alunas estão em posições o que mesmo? Em outras palavras, estão sempre juntas. Pode até ser em outra ordem, mas elas vão estar sempre juntas. É isso que a banca está falando. Em outras palavras, tá? Quer que Bruna, Leila e Roberto fiquem sempre juntos e quer ficar junto, mete o que mesmo? Agora, não existe. Existe a troca externa e a troca interna. Me ajuda? Externamente, eu passei a ter quantas pessoas? 1, 2, 3. Quer trocar, mete fatorial. Essa é a troca interna ou a troca externa? Mas lá dentro da caixa, eu também posso trocar as pessoas. Posso ou não posso? Tá? É Bruno, Leila e Roberto. Mas eles poderiam trocar de lugar lá dentro. Qual é o problema? São 3 pessoas, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Foi uma outra maneira, né, uma outra linguagem de falar que ela queria que eles ficassem sempre juntos, em posições consecutivas. Se eu estou em posição consecutiva, eu estou sempre junto com a pessoa. Tá legal? E aí, fatorial de 3 dá 6. O outro fatorial de 3 também dá 6. 6 vezes 6 dá quanto? Dá 36 situações. O que a banca falou aí pra gente? 36, é isso, né? Tá certo ou errado esse item daí? Tá certinho esse item daí. Foi ou não foi? Então se liga nessas posições consecutivas, tá? É sinônimo de falar que quer ficar sempre junto também. Item 4. Com o André em primeiro lugar, existem 20 possibilidades distintas para a classificação. Com o André em primeiro lugar. E aí, alguém me ajuda? Se o André tem que ficar em primeiro lugar, ele pode sair daqui? Senão ele não vai ficar em primeiro lugar. A posição dele é fixa ou é móvel? Esqueça o André, ele não pode sair dali. E as outras 4 pessoas que sobraram, podem ser trocadas? Pode ou não pode? Isso não vai alterar o fato de o André estar em que mesmo? Em primeiro lugar. Tá ali, o André está na primeira posição. A posição dele é imexível. Não me interessa a classificação das outras pessoas. Interessa-me apenas que o André tirou em primeiro lugar. Não posso mexer com o André. Sobraram 4 pessoas, né? Posso trocar essas 4. Quer trocar? Mete o que mesmo? O fatorial. Quanto é que dá o fatorial de 4? Dá quanto? 20, então, haveria 24 maneiras. O que é que o Sérgio está falando aí pra gente? Que... Não, existem 20 não. Existem o quê? Existem quantas? Aí o pessoal questionou essa questão. Tá? Mas, não, para a banca não foi. Ela entendeu, pois é. Acabei, antes de vocês falarem, eu já me pronunciei. Tá? Porque a gente também pensou nisso. Ó, se são 24, existem 20. Mas ela não se posicionou dessa maneira. Aí o que a gente entendeu? Que isso acontece... não é a minha posição, mas não vale a minha posição aí. Não vale a minha posição. Eu não vou falar para vocês que ela se posicionou, cai uma dessa, você erra. Ah, mas você falou, mas eu dei a minha posição. Tá? Ela entendeu que se existem, ela afirmou. Lá em cima ela não falou existe, ela falou o quê? É possível, possibilidade.
Não sei se vocês perceberam que ela mudou o texto. Mudou ou não mudou? Tá? Então ela entendeu isso. Existem, né? Existem 10 alunos em sala. Quando alguém... se alguém perguntar, quantos alunos lá dentro? Existem 10 alunos em sala. Existem 10 alunos em sala. Existe ou não existe? Existem 10 alunos. Ela entendeu isso como se fosse uma quantidade determinada. Aí você fica assim, mas foi posição da banca, eu estou te passando a posição da banca. Em regra geral, acontece aquela pegadinha quando ele utiliza o termo é possível. Em regra geral, acontece quando ele utiliza o termo, a expressão é possível. É possível significa possibilidade. Esse existe aí é como se fosse uma afirmação. Tudo bem ou não? Tá? Posição da banca significa dizer que esse item está certo ou está errado. Ele está o que mesmo? Ele está errado, esse item. Foi ou não foi? Aí agora eu quero que você... Vamos fazer agora para fechar essa parte. 8, 9, 10 e 11. Foi da prova da Polícia Federal. 8, 9, 10 e 11. Tudo bem? Te dou um tempinho para ler. Já viu o tamanho da questão, né? Aí está reduzido. A PF era metade da prova da PF. Mas dá uma lidinha aí. É permutação. Vai com calma. Só um minutinho. O povo começa a ver uma contarada aí, é ou não é? É. Imagina o pessoal lá da PF. Essa questão foi da prova da PF, né? A gente da PF. E muita gente ficou perdida nas contas. Vamos ver o que vai acontecer. Para a gente fechar. Conta-se na mitologia grega que Hércules, em um acesso de loucura, matou a sua família. Para expiar seu crime, foi enviado à presença do rei Euristeu, que lhe apresentou uma série de provas a serem cumpridas por ele, conhecidas como os 12 trabalhos de quê? De Hércules, uma história da mitologia. Hércules surtou, né, matou a família, né, para expiar aí por essa matança, foi estabelecido que ele fizesse os 12 trabalhos, aí ficou conhecido como os 12 trabalhos de Hércules. Entre esses trabalhos encontram-se matar o leão de Nemeia, capturar a corça de Cerineia e capturar o javali de Erimanto. Então, atenção, quantos trabalhos ele tem que fazer mesmo? Agora a banca especificou 3 dos 12, né? Ela só especificou o leão, a corça e o que mesmo? E o javali. Agora que eu lembrei, quando eu comecei a permutação, eu coloquei umas coisas aqui ao lado, não coloquei? Eu não resolvi, né? Ninguém falou nada também, né? Tô com Alzheimer, é isso, né? Deve ser o Alzheimer. Agora que eu lembrei que eu coloquei aqui, não coloquei? Eu falei, agora que me veio a lembrança, né? Diz que tinha alguma coisa me incomodando espiritualmente. Falei, o que é? Né? Que esqueci de explicar aquilo ali para vocês, é isso, né? Mas a gente explica aí um novo momento, é isso, né? Tá legal? Vai aparecer por aí, nem ficando. Quando for assim, pode alertar. Entendeu? Jardim, olha ali, ó. Ficou faltando aquilo ali. Acho que eu já meti o apagador, é isso, né? Não deu nem tempo da pessoa falar, né? Vamos lá. Considere que a Hércules seja dada a escolha de preparar uma lista, colocando em ordem os 12 trabalhos a serem executados. Então, olha só, eu sei que o Hércules tem que executar 12 trabalhos. Ele vai preparar uma lista, colocando o que mesmo? Em ordem. E ele pode colocar na ordem que ele bem entender. Olha o que a banca vai falar aí pra gente, ó. Considere que a Hércules seja dada a escolha de preparar uma lista, colocando em ordem os 12 trabalhos a serem executados. E que a escolha dessa o quê? Ordem seja totalmente o quê? Quer dizer, ele pode colocar na ordem que ele quiser. Significa dizer que ele pode trocar a ordem desses trabalhos. Pode ou não pode? O rei falou assim para ele, eu quero que você faça os 12 trabalhos, mas pode ser em qualquer... Quer dizer, ele pode trocar a ordem dos trabalhos, pode ou não pode? Troca é permutação. Quer trocar, mete o fatorial. Troca é permutação. Ele pode trocar a ordem. Ele não tem que fazer o trabalho 1 primeiro, o trabalho 2, o trabalho... Não, pode ser em qualquer ordem. Essa ordem é aleatória, fica a escolha do Hércules fazer essa troca. Além disso, considere que somente um trabalho seja executado de cada vez.
Com relação ao número de possíveis listas que Hércules poderia preparar, julgue os itens subsequentes. Item 8. O número máximo de possíveis listas que ele pode preparar é superior a 12 vezes 10 fatorial. Olha para cá rapidinho, já para fazer o item 8. Quantos trabalhos eu tenho mesmo? Ele pode fazer em qualquer ordem. Pode ou não pode? Cada ordem que ele fizer é uma lista, é ou não é? Os trabalhos vão ser os mesmos, mas em outra ordem. Então, são 12 trabalhos, ele pode trocar os 12 trabalhos, são 12 trabalhos, quer trocar, mete o que é mesmo? O fatorial. Ninguém vai fazer essa conta aqui. Muita gente, pô, mas como é que eu vou calcular o fatorial de quanto mesmo? Como é que eu vou calcular o fatorial de 12? Não, a gente nem vai calcular o fatorial de 12. De quantas maneiras ele poderia trocar esses 12 trabalhos, né, para formar várias listas? De quantas maneiras? 12 fatorial. Aí agora a banca está pedindo para você comparar isso aqui com isso que ela colocou. Olha o que a banca está falando aí para gente. Vamos só ver? Está dizendo que o número máximo de listas, qual é o número total de listas que ele consegue preparar mesmo? 12 fatorial. Tudo bem? Está falando que isso aqui, o número máximo de listas, é superior, quer dizer, é maior, é isso, né? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Está dizendo que isso aqui é superior, é maior, é ou não é? Que 12 vezes 10 fatorial. Sabe o que muita gente lá na PF fez no dia? O que não era para fazer. A galera foi calculou o fatorial de 12. E fatorial de 12 é uma facção criminosa, é ou não é? Começa em quem? 12 e para no 1. 12, 11, 10, 9, 8, 7 e para no 1. Calculou, deu uma conta monstruosa. Depois calculou o fatorial de quem? Multiplicou por... Deu outra conta monstruosa e comparou os dois lados. Comparou os dois lados. E não era para fazer isso. Sempre que você tiver a comparar fatoriais que são grandes, por exemplo, aqui eu tenho fatorial de 12, aqui eu tenho fatorial de quem? Um macetezinho você vai pegar o fatorial mais poderoso, quem é o fatorial mais poderoso aqui? E vai abri-lo até o mais fraco. Quem é o mais fraco aqui? É o fatorial de quanto? De 10. Querem ver? Olha para cá, não copia. Vamos abrir o fatorial de 12. O que é o fatorial de 12? É o quê? 12 com vocês. Vezes 11, vezes o quê? Aí eu travo no fatorial de 10. Foi ou não foi? Por que você travou no fatorial de 10? Que é o fatorial de 10 que eu tenho lá. Aí ele está dizendo que isso é maior de 12 vezes o fatorial de quanto mesmo? De 10. Adivinha o que você vai poder fazer agora? Cortar um lado com o outro. Aí sim você consegue comparar. Então não é para fazer a contarada. Então vou voltar aqui. Quem é o fatorial mais poderoso? Vou abrir até o mais próximo do outro lado, que é o de 10. O que é o fatorial de 12? É 12 vezes quanto? Aí eu paro aqui no fatorial de 10. Legal ou não? Sim ou não, Antei? Bom, agora o que a gente pode fazer? Ó? Posso cortar o fatorial de 10 daqui com o fatorial de 10 de lá. Dá para cortar mais alguém? Dá ou não dá? Posso cortar o 12 daqui com o 12 de lá. Se a conclusão a que você chegou for verdadeira, o item está certo. Se não for, o item está errado. Então, matei o fatorial de 10 daqui com o fatorial de 10 de lá. Matei o 12 daqui com o 12 de lá. Atenção agora. Quem é que sobrou aqui? 11 é maior. Quem é que sobrou lá? 1. É ou não é 1? Não vai botar 0. Né? Porque 12 dividido por 12 dá 1, dá ou não dá? Sobrou 1 lá. A minha pergunta é a seguinte: 11 é maior que 1. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. É ou não é verdadeiro? 11 então, a conclusão a que nós chegamos é uma conclusão verdadeira. 11 é maior que 1. Significa dizer que esse item, ele está o que mesmo? Tá? Esse item está certo. Acabou a questão. Se você não fizer isso, você vai fazer uma contarada sem fim, para você ter uma ideia. Fala? Era só fazer isso. Aí essa questão apareceu lá na PF, aí depois ela veio aparecendo várias vezes, porque começou a botar medo na galera por causa das contas, mas a galera tinha que pensar nisso daí. Tudo bem? Foi ou não? Deu 1. Sobrou 1 lá. Beleza ou não? Não é 0. 12 por 12 dá 1. Beleza? E 11 não é maior que 1, é ou não é? Então a conclusão a que nós chegamos é verdadeira. Não, já estou simplificando. Já estou simplificando.
Tá? Depois que eu simplifiquei tudo, a que conclusão eu cheguei? Que 11 é o quê? Isso é uma conclusão verdadeira. Significa dizer que o item está certo. Se fizer, não é para fazer a conta, é para simplificar. Tá? Sempre que ele comparar um fatorial grande com outro fatorial grande, abre o mais poderoso até o menos poderoso, para cortar. Essa é a ideia. Legal? Item 12. Item 12 não, perdão. Item 9. O que ele está falando aí do item 9? O número máximo de possíveis listas contendo o trabalho matar o leão na primeira o quê? Posição é superior. Superior a isso? É inferior a isso daí. Vamos ver. Atenção agora. Ele quer formar listas, mas o leão tem que ficar na primeira o quê? A minha pergunta é a seguinte: posso tirar o leão daqui? A posição do leão é fixa ou é móvel? Eu não posso mexer com o leão. É isso, né? O leão tem que ficar aqui. Eu não posso tirar o leão daqui. Bom, sobraram quantos trabalhos para você trocar? 11 trabalhos. É isso, né? Eu posso trocar os outros 11, só não posso mexer aqui com o leão. Lembra que a gente falou sobre isso? Tá legal? Sobraram 11 trabalhos. Quer trocar? Mete o que mesmo? O fatorial. A resposta é essa. 11 o que mesmo? Mas ele quer que você compare isso aí com essa bomba que está aí. Ele está falando que isso é inferior a isso, né? Isso é menor, inferior é menor. Alguém pode só mandar para mim o que está aí? 240 vezes 990 vezes 56 vezes 30. O povo já desanima. Imagina o cara lá no dia da PF. Olha o que muita gente pensou. Olha para cá agora. Muita gente pensou que se fosse ter que calcular o valor de 11, o quê? Que vai dar uma coisa monstruosa. Depois que fosse ter que fazer essa contarada, que vai dar outra coisa monstruosa. Aí, né, no final da vida, né, já envelhecido, comparar, para ver se isso aqui é menor do que aquilo. Não é para fazer isso. Mas qual é a diferença entre essa situação e essa? Olha para cá rapidinho. Aqui eu estou comparando fator aqui eu tenho fatorial aqui, mas isso aqui é fatorial? Quando isso acontecer, o macete é você abrir o fatorial. Você o quê? Vamos abrir essa facção. O que é fatorial de 11? Alguém me ajuda? Com vocês. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, menor. 240 vezes 990 vezes 56 vezes 30. Aí você vai perceber que isso aí nada mais é que uma brincadeirinha que a banca está fazendo. Abriu o fatorial de 11. Abriu ou não abriu? Aí você vai perceber o seguinte: se você agrupar uma galera aqui, você encontra a galera de lá. Se você o quê? Agrupar, só a título de treinamento. Olha só essa galera aqui, esse trio aqui. Nem sempre é em trio, pode ser em dupla, tá? Mas olha só. Quanto é 11 vezes 10 vezes 9? Me ajuda aqui rapidinho. 9 vezes 11 dá quanto? 99. 99 vezes 10 dá... Olha o 990 aparecendo aqui. Aqueles caras que aparecem lá são esses daqui agrupados, só que ele multiplicou para poder causar um impacto aí sobre você. Tá? E tem mais, olha para cá rapidinho. Quanto é 8 vezes 7? É o quê? 56. Quanto é 6 vezes 5? É o quê? Olha como é que ele agrupou. Perceberam a maldade da banca? Então olha só, 11 vezes 10 vezes 9 dá quanto mesmo? Então eu posso cortar o 990 daqui com o 990 de lá. Quem mais que eu poderia cortar? Alguém me ajuda? O 56 daqui com o 56 de lá. Quem é que eu posso cortar mais? O 30 daqui com o que mesmo? Com o 30 de lá. Agora, quem disse que lá no dia a galera sabia que podia fazer isso? E aí, vamos ver quem é que sobrou aqui? Aí já fica mais fácil. Quem é que sobrou aqui para você multiplicar? Me ajuda? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá quanto isso aqui? 24 é menor. Quem é que sobrou lá? Aí eu pergunto, 24 é menor que 240? É ou não é? Essa conclusão que eu cheguei é verdadeira ou é falsa? Significa dizer que esse item 9, ele está o que mesmo? Tá? Esse item 9 está certo. Já disse, se a conclusão tivesse sido falsa, o item estaria errado. Beleza ou não? Foi? Também conheceu essa, qualquer outra desse tipo, você já sabe que a saída sempre é essa daí. Não vai errar mais. Como já apareceram várias questões desse tipo aí, quem não conhece se assusta com a conta, né? Mas é um processo de corte. Aí atrás foi?
Item 10. O que ele fala aí no item 10? Item 10. O número máximo de possíveis listas contendo os trabalhos, capturar a corça na primeira posição e capturar o javali na terceira posição é inferior a esse cara aí. Então agora que ele quer que a corça esteja o quê? Na primeira e o javali esteja na... Só uma perguntinha, posso mexer com a corça? Posso mexer com o javali? A posição deles é fixa ou móvel? Fixa, são imexíveis. Tudo bem ou não, aí? E quantos trabalhos sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o quê? Eu posso mexer com esses 10 trabalhos, posso ou não posso? Só não posso mexer com esse nem com esse. Sobraram 10 trabalhos, quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial de 10. Não posso mexer com o trabalho 1, que a corça tem que ficar ali. Não posso mexer com o trabalho 3, que o javali tem que ficar ali. Sobraram 10 trabalhos livres para você trocar. Foi ou não foi? Aí ele está dizendo que esse resultado, só manda para mim, é inferior ou superior? Inferior. Aí quanto é que ele botou aí, por favor? 72. Vezes 42. 20. Vezes 6. É melhor abrir o fatorial de 10. Aí você vai ver que vai dar para casar, para cortar. O que é o fatorial de 10? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 menor. 72 vezes 42 vezes 20 vezes 6. Vamos ver se dá para casar alguém daqui para dar o cara de lá. Aí eu queria que você me ajudasse. Olha aqui, ó. Quanto é 9 vezes 8? Então 72 daqui já mata 72 de lá. Perceberam como é que ele vai fazer essa brincadeirinha sempre? Tá? Quanto é 7 vezes 6? 42 daqui já mata 42 de lá. Sim ou não? Quanto é 5 vezes 4? 20 daqui já mata 20 de lá. Mata ou não mata? Três vezes 2 dá quanto? Esse 1 é neutro, o 6 daqui mata o que mesmo? O 6 de lá. Perceberam como é que é a brincadeirinha? E aí quem que sobrou desse lado aqui para contar a história? O 10 menor, lá é 1, é isso ou não é? Aí minha pergunta é a seguinte, 10 é menor que 1? Essa conclusão que cheguei é verdadeira ou é falsa? Se a conclusão é falsa, significa dizer que esse item 10, ele está o que mesmo? Está errado. Foi ou não? Aí atrás foi? Cara que não sabe esses truquezinhos, é melhor fingir até que não viu a questão, né? Porque vai perder muito tempo fazendo essa conta. Já pensou? Só a primeira, não tinha nem saído daqui ainda, né? Imagina o tempo que vai demandar na prova. Vamos fechar ali com a última, para a gente dar uma pausa aí para o intervalo. Ele falou aí na última. Item 11. O número máximo de possíveis listas contendo os trabalhos, capturar a corça e o javali nas últimas duas, o quê? Posições, vírgula, em qualquer ordem. Legal, legal. Então olha para cá. Então atenção. Vou separar aqui. É desejo da banca que a corça e o javali estejam nas duas últimas posições. É isso, né? Então olha para cá. Posso tirar a corça e o javali de lá? Posso tirar? Eles têm que ficar lá, mas ela ainda deu uma dica. Em qualquer ordem. Quer dizer, eu posso trocar corça, javali, mas poderia ser o quê? Javali, a gente já vai chegar lá. Bom, esqueçam. Sobraram quantos trabalhos aqui? Eu posso trocar esses 10 trabalhos. Posso ou não posso? Quer trocar, mete o que mesmo? O fatorial. Sim ou não? Mas lá no final, a banca está falando que eu posso trocar também a corça e o... Porque eles podem ficar em qualquer ordem. É corça, javali, mas poderia ser o quê? Então lá também posso trocar. Então, na verdade, é o fatorial de 10 vezes o fatorial de quê mesmo? De 2. Tudo bem ou não? O que é esse fatorial de 2? É a troca de quem? Da corça e o javali lá no final. E esse fatorial de 10 são os outros 10 trabalhos. Essa é a resposta. Só que ele quer que você compare isso aí com alguma coisa. Quer ou não quer? Que você compare. Então, porque o fatorial de 10 são 10 trabalhos aqui que estão livres para trocar. Porque o fatorial de 2, que é corça javali, mas poderia ser javali corça. A banca falou isso. Essa é a resposta. Só que ele quer que você compare isso aqui. O que a banca falou aí pra gente? Diz que isso é o quê? Inferior e menor. Que 6 fatorial
vezes 8 fatorial. Agora já ficou mais tranquilo, porque ele está comparando fatorial com o que mesmo? Com fatorial. Mais uma vez, qual é o fatorial mais poderoso aqui? Vamos abri-lo até 8, que é mais próximo. O que é o fatorial de 10? Alguém me ajuda? 10 vezes quanto? Travo no 8. Fatorial de 2 é 2 mesmo. Menor que o fatorial de 6 vezes o fatorial de 8. Posso dar um corte? Mato o fatorial de 8 daqui com o fatorial de 8 de lá. E aí vamos ver quem é que sobrou para fazer continha aqui. Agora é continha mesmo. 10 vezes 2 vezes 9 vezes 2. Me ajuda? 10 vezes 9, 90. Vezes 2 dá quanto? 180 é menor. E aí é legal que o cara já soubesse o valor do fatorial de 6. Alguém lembra quanto é que vale o fatorial de 6? Está lá naquela tabelinha. Por isso que é bom já saber esses mais populares. Ó. O fatorial de 6 dá quanto mesmo? Dá 720. Vamos ver, a conclusão é que nós chegamos. 180 é menor que 700. É ou não é menor? Essa conclusão é verdadeira, então significa dizer que o item 11 está o que mesmo? O item 11 está certo. Foi ou não foi? Podia abrir se quisesse, mas é porque como a continha era pequena, já não abria. Tudo bem ou não? Tá? Então ficou, o item 8 está certo, o 9 está certo, o item 10 está o quê? E o item 11 está certo. Beleza? Vamos dar uma pausa para o intervalozinho, a gente já está voltando.